Sabe por quê? Para você parar de rodar em ciclo. "Ai, Fábio, mas eu estou começando, tem que atender todo mundo". Não, você não tem que atender todo mundo. Você não tem que atender todo mundo. Você não tem estrutura emocional para atender todo mundo. Você não tem estrutura, operacional para atender todo mundo. Você não tem capacidade técnica para atender todo mundo. Você acabou de prestar prova do CRC, você nunca foi empresário. Você saiu da CLT tem pouco tempo, você está na CLT ainda. Gente, vamos fazer o seguinte: cadê o degrau da escada? Vamos olhar para onde você está no degrau? Vamos colocar em uma escada de 100 degraus. 100 degraus, tá? O tema da live hoje é porque você deve ter na sua base o MEI, que não é o MEI Parrenguinho, mas que é o MEI Vidinha. Porque você deve começar atendendo MEIs. Esse é o tema da live de hoje, tá? Então, veja, ó. Você tem que ter um processo que funciona, um processo de captação que funciona. Ai, ai. Vocês são maravilhosos. Você precisa, ó, vamos capitular aqui, ó, recapitular, tá? Ó, o MEI Vidinha, ele vai ser o quê? Por que você deve focar nele? Porque se você focar em empresas do Simples Nacional, empresa de grande porte, você não tem estrutura, foi o que eu falei, você não tem estrutura emocional, você não tem estrutura, operacional para trabalhar com essa empresa grande, porque você está começando agora. Você é CLT ou você era CLT, então você não sabe ser empresário. Para com isso, gente. Vamos olhar para a nossa escada. Aí você está em qual degrau? Ai, Fabi, eu estou no terceiro degrau. Então, olha para trás, tem 2 degraus, não tem? Quem são os empresários que estão ali naquele degrau 1 e 2? Quem são esses empresários? Os MEIs. Então, para eles, você pode dar a mão. Quando você subir mais um degrau, aí você vai dar a mão para mais um tipo de empresário. E assim você vai evoluindo. A grande questão é que as pessoas começam a trabalhar, tá? Ainda são CLT, não avisam ali a empresa que está trabalhando, que está começando a empreender, e isso acaba causando ali uma confusão de concorrência. Isso não é bom para você, isso não é bom para o seu legado, isso não é bom para a construção da sua história enquanto empresário. Não é bom. Cuidado com isso, tá? Então, eu já faço um adendo aqui para você. Se você é CLT, antes de você começar a gravar vídeo, converse com o seu chefe, tá? Porque se ele der de cara com um vídeo seu, convidando as pessoas para te acompanharem, convidando as pessoas para te contratarem, com certeza ele vai te chamar para ter uma conversa. Então, cuidado, dê uma olhada no seu contrato para ver se não tem lá uma cláusula de concorrência, tá? E mesmo se não tiver, converse com ele antes. Combinado? É muito importante que a gente comece da forma correta. Perfeito? Então tá, vamos continuar. Temos esse combinamento, né? Então, por que é importante, gente? Você não precisa competir por preço. Você não precisa. No final da live eu vou contar a história que aconteceu hoje para vocês. Vocês não precisam, gente. O MEI, ele é o bebezinho. O MEI, ele é o bebezinho de quem está começando a empreender na contabilidade, ou de quem está fazendo uma transição de carreira, ou de quem está saindo da CLT agora. Por quê? Porque ele demanda apenas atenção, ele demanda apenas que você cuide dele naquela necessidade que ele tem naquele momento. E isso eu sei que todos vocês conseguem fazer. Eu sei que sim, tá? Então, veja, presta bastante atenção agora. Você não precisa ficar apagando incêndio de todos os clientes. Você não precisa ficar aguentando humilhação no escritório que você está. Você não precisa ficar olhando nos treinamentos que você faz, tudo que você vai aprendendo, aí você leva para o seu chefe, e o seu chefe fala: não, não vou implementar isso daqui, não. Não, isso aqui não vai dar certo. Não, isso aqui é bobagem. Quem já passou por isso? Quem aí já passou por isso? De ver uma ideia incrível no treinamento que comprou, levar para o chefe falar assim: não, não quero isso, não. Quer saber disso, não. Não, não quero saber. Isso aí não vai dar certo, isso aí é bobagem. E aí você fica murchinho, né? É nessa hora que você tem que usar o seu trabalho como CLT para ser o patrocinador do seu sonho, que é o seu escritório. Ah, eu vou ficar com raiva do meu chefe de jeito nenhum, porque o seu chefe ele está te abrindo os olhos, ele está falando: olha,
Aqui no meu escritório é assim. Se você quiser mudar as coisas, tem o seu escritório. E aí você vai começar a trabalhar para construir o seu império, para construir as suas regras, para construir a contabilidade do jeito que você acredita que tem que ser. E para isso você precisa do MEI Vidinha, porque o MEI Perrenguinha a gente está passando longe, né? Então, quando você foca em um tipo de cliente, começa a atender esse tipo de cliente, você ganha velocidade, porque as pessoas começam a te ver como referência naquela área. Ai, Fábio, mas mas parece que assim, MEI não tem muito o que fazer, né? Gente, vamos comigo aqui, pega a caneta aí. Não, vamos comigo aqui, ó, a gente tem. Vamos elencar? Quem vai anotar aí para mim? Vamos lá. Vamos lá. Quem vai anotar aí? A gente tem o MEI, presta atenção. A gente tem o MEI prestação de serviço, a gente tem o MEI comércio, a gente tem o MEI transporte e a gente tem o MEI caminhoneiro. Perfeito? Dentro do MEI comércio, a gente tem salões de beleza, que é comércio e serviço. Dentro do MEI comércio, a gente tem mercadinho de bairro. Dentro do MEI comércio, a gente tem lanchonete, a gente tem banquinha de cachorro quente, a gente tem banquinha de churros, a gente tem banquinha de pastel, a gente tem lojas de roupa, a gente tem e-commerce, né? A gente tem artesanato, tudo isso é do comércio. Olha quanta coisa eu falei. Aí você, contadora, olha para mim e me diz que, ai, Fabinho, parece que o MEI não. Gente, só o MEI comércio. E o que eu preciso entender para atender o MEI comércio, né? Que é a vidinha que vai querer pagar ali, que é o meu MEI vidinho. O que eu preciso? Eu preciso entender de certificado digital, eu preciso entender de inscrição estadual, principalmente em Minas Gerais. Eu preciso entender quais são as regras para ele vender no TikTok Shopping, para ele vender no Mercado Livre. Eu preciso entender do Blink. Olha quanta coisa eu já falei. Aí você vem falar para mim que se tornar especialista em MEI não é válido? Para com isso, gente. Ó, vamos cortar essas interferências do Mar Vermelho. O Mar Vermelho fica para lá. Aqui é o Mar Azul. Aqui é onde a gente está nadando no Mar Azul. O Mar Vermelho, as reclamações fica para lá. Assim como a gente tem o MEI perrenguinho, a gente tem os contadores perrenguinhos também, que são aqueles que só reclamam, reclamam, reclamam. Aqui não cabe, perfeito? Aí a gente falou só do MEI, que é comércio, e eu nem falei todos. Agora vamos para o MEI serviço? A gente tem o MEI serviço, que é, ó, vamos falar do MEI serviço construção civil? Na construção civil, que já é diferente, porque eu tenho que orientar esse MEI, que na precificação dele, ele precisa trabalhar de uma forma que a empresa que vai contratar ele queira contratar ele, porque, por exemplo, se for um serviço ali é, de manutenção, o que vai acontecer? A empresa que vai contratar ele, a empresa que vai contratar ele vai ter que pagar 20% de INSS, que não vai para ele, mas ela tem que pagar sobre o valor que ela paga para ele. Então, isso vai encarecer o serviço dele para ela. Então, eu já tenho que entender um pouco mais, né? Eu já tenho que entender um pouquinho mais, você percebe? Então, eu tenho o MEI da construção civil, que é o pedreiro, que é a pessoa que mexe com calha, que é a pessoa que mexe com azulejo, que é a pessoa que mexe com gesso, não é? Eu tenho diversos profissionais aí da construção civil. Você pode se especializar. Ah, não, Fábio, mas eu quero serviço, mas eu não quero a construção civil, eu quero o outro. Então tá, você quer trabalhar com mês da beleza, manicure, você quer trabalhar com quem faz cabelo, ou você quer trabalhar com quem faz sexta café da manhã, ou você quer trabalhar, e aí eu vou lembrando dos meus clientes, né? Você quer trabalhar com quem faz sexta café da manhã, você quer trabalhar com quem faz arrumação de buffet, com quem você quer trabalhar? Ah, não, Fabinho, eu quero trabalhar com diarista. Perfeito, serviço diarista. E doméstica? Doméstica não, porque doméstica não pode ser MEI. Você percebe o
quanta coisa eu já falei aqui, de profissionais que a gente tem no MEI. Você percebe isso? "Ah, não, Fabi, não quero trabalhar com nada disso que você falou, quero trabalhar só com MEI caminhoneiro". O MEI caminhoneiro, gente, ele precisa da orientação da contabilidade, ele é um MEI vidinha, o MEI caminhoneiro. O MEI caminhoneiro é uma vidinha. Por quê? Porque ele paga, ele sabe que ele vai pagar bem, ele sabe que ele vai estar assistindo. Você tem que entender de conhecimento de transporte, você tem que atender de nota fiscal de serviço, principalmente por conta da reforma tributária. Você tem que fazer ali todo o livro caixa dele muito corretamente, para que lá no imposto de renda ele não tenha que pagar 30, 40 mil de imposto de renda, como chegou o cliente aqui esse ano para poder pagar. Olha, gente, quanto exemplo eu trouxe do MEI Vitinha. Vocês entenderam por que é importante você buscar o MEI? Nessa transição que você está fazendo agora, nesse começo de escritório contábil, você percebeu a importância? Nisso, gente, eu não falei assim, eu falei um centavinho. Ah, não, Fábio, eu não quero trabalhar com nada disso, eu quero trabalhar mesmo com as empresas que têm porta aberta na minha cidade e que têm estoque, porque eu amo trabalhar no fiscal. Eu sei que com a reforma tributária vai ter um monte de mudanças do estoque. Eu quero ensinar eles, eu quero trabalhar com eles. Pronto, você vai trabalhar com esse tipo de cliente. Ah, não, Fabio, eu quero trabalhar só com os PJ, que são aquelas empresas, aquelas pessoas que, para continuar trabalhando na mesma empresa, foram obrigadas a abrir um CNPJ. Gente, quanto MEI eu já falei aqui. Você pode escolher um deles, você pode atender todos eles. Porque o custo operacional vai ser baixo e o custo do aprendizado também. Tá claro, por que você tem que focar no MEI Vidinha?